Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Papo de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Chega mais, vem com a gente que está top. Hoje, vamos lá, gente. Você que está em casa, no carro, no trânsito, na praia, dormindo, enfim. Vem com a gente, não desista, porque o nosso papo hoje está sensacional. E é um assunto novamente bem polêmico. Mas antes disso, gente, entre lá, dê o seu like, faça seu comentário, suas sugestões, inclusive sugestões para o próximo tema. Então, esse tema de hoje, vou pegar minha colinha aqui, gente, cuidando de mim. Como é que vocês estão? Então, eu vou puxar esse tema e eu vou começar falando por mim mesma, tá bom? Como é que tá a sua saúde? Saúde física, saúde mental, né? A gente, quando fala de saúde, não é só física, né? Inclui a saúde mental também. Para mim, esses últimos tempos foi muito conturbado, muito corrido, e eu vou ser sincera, né? Eu acabei negligenciando aí um pouquinho da minha saúde e descobri alguns problemas, mas que não estão sendo tratados ainda, mas vão ser, né? Daqui a pouquinho. Mas a gente realmente não pode esquecer da nossa saúde. Então, assim, eu vinha fazendo somente o check-up básico, aquele check-up de ginecologista para mulher, uma vez por ano, mamografia. E aí eu fui descobrindo, foi desencadeando, né, essa correria toda, outros problemas. E aí eu gostaria de saber, né, de vocês, como é que vocês estão fazendo com essa questão de saúde, de doença, psicológica, que hoje acho que todo mundo sofre um pouquinho, né, dessa doença, não sei se é psicológica ou ansiedade, né? Todo mundo está sofrendo um pouquinho disso. Então, eu vou perguntar aqui para as meninas como é que elas estão e depois a gente continua o nosso debate aí. Como é que você está, Renata? Eu voltei de férias, então... Eu tá molinha, tá molinha. Fora do ar ainda, mas antes de sair de férias, eu tava no nível de... TPM diária. Estresse. Não, é uma ansiedade, assim, um desgaste de chegar a chorar, assim, de irritação, de nervoso. E é difícil, né? A gente não sabe administrar, não tem com quem conversar. Então, acho que a nossa profissão, por ela ser muito solitária, é muito complicado, né? A gente sofre muito. E como que a gente sofre calado, Sim, né? sofre calado. E como que tá? Na verdade, você falou mais do seu psicológico. E a sua saúde mesmo? Você tem feito seus check-ups anual? Como é que você... Tô ótima, eu tô espirrando e fazendo xixi. É verdade. Agora eu vou voltar de férias fazendo um monte de exame. Ainda bem que tá lançando umas calcinhas, né? Super sensuais, né? Que a gente vai precisar. Propaganda. Uma mulher mó nova, né? Fazendo propaganda da fralda, calcinha Sim, fralda. calcinha fralda. E elas são agora, assim, decotadas, gente. É verdade, bonita, sexy. É tipo aquelas calcinhas de menstruação, só que agora é pra incontinência exatamente. É um fraldão sexy. Tipo aquela fralda de criança que é com elástico do lado. ladinho. Só que Eu já vou pesquisar. O próximo podcast, acho que vai estar todo mundo de fralda aqui, viu? Você torce aqui. Sai embaixo. Não, mas uma coisa que a gente não repara. A maioria dos fotógrafos infantil, de newborn, eu que trabalho com parto, a gente fica muito tempo agachado. Não, é joelho, coluna. Períneo. É. Mulheres. Meninos não tem esse problema, mas a gente tem uma musculatura que a gente negligencia chamado períneo. Que a gente chama aquela É o parte do assoalho fundo, pélvico. o assoalho pélvico ali, sabe? Que a gente abaixa e conforme a gente vai forçando pra ficar ali fotografando criança, aquilo fica frouxo, amor. Bom, eu acho que o meu tá no joelho. De tanto usar, né, amiga? Mas também tem a questão da diástase. Eu tô pesquisando e a diástase também... E prejudica Não, o a nervo coluna ciático, também. né? A Renata ainda faz umas
Eu faço físico, faz senão físico, não ando, senão não né? anda. O newborn, ele tem também esse coisa, né? Porque a gente fica muito tempo, dependendo do posicionador, lá vai eu falar da Arte Brasil, patrocina nós, que pra mim mudou minha vida, mudou a vida de muitos outros fotógrafos. E na a época Fabi, a gente tava porque agachado. eles têm uma altura muito boa pra gente. E Trabalhar antigamente eu sentado. trabalhava sentada e a coluna vai pra frente. Então ele tem um tamanho, uma altura que favorece a gente de não ficar tão inclinado. Mas, infelizmente, tem os próprios que são no chão e a gente fica lá. E às vezes é onde os bebês mais mexem, mais ficam. E a gente fica forçando a coluna. Quando a gente vai levantar, trava tudo. E eu nunca fiz nada, eu nunca fui no médico pra ver a coluna. Mas tem vezes que eu não consigo andar. Então, é sempre a gente deixando pra depois a gente, né? Ah, não, eu tenho foto pra editar. Ah, hoje eu não consigo porque eu tenho cliente. Aí aparece mais um cliente, é o cliente sempre em primeiro lugar. Então, eu acho que eu negligencio muito. E em qualquer exames, na verdade, dentista, tudo eu deixo pra depois, Tudo gente. pra depois, tudo né? Pra depois. E isso acaba, mais pra frente, sendo o que vai encerrar a nossa carreira. Sim. eu tô vivendo isso na pele, né? Eu sei que isso não é legal falar, não é bonito e não é um mérito, tá? Mas eu vou sair de férias sábado e eu tô nessa pegada, né? Segunda-feira eu tive que ir ao hospital, tomei uma injeção pro nervo ciático e eu tô muito mal, mas essa semana eu precisei trabalhar todos os dias, ainda vou trabalhar até viajar. E amanhã eu vou tentar ir novamente para tomar mais uma injeção para ver se eu consigo aí viajar realmente sem um pouco de dor. Mas quando você tem o compromisso assumido, né, aquilo que a gente já falou em outros podcasts anteriores, você tem o compromisso assumido e você não tem o planejamento 100%, né? Você não tem como remarcar porque você vai sair de férias ou porque o cliente não quer fazer com a sua backup. Enfim, existem vários fatores. A gente precisa realmente deixar isso muito esclarecido para não prejudicar de uma forma que uma hora vai travar de vez e aí eu não vou poder atender ninguém, né? Então, E uma coisa muito legal é o nosso podcast e a nossa amizade. Porque, querendo ou não, isso faz bem pra mente, faz bem pra saúde. Então, gente, interaja, faça grupos de amizades, grupos de troca, vem aqui com a gente, conversa, vem fazer parte junto com a gente. Eu acho que isso ajuda muito na Sim. nossa mente. Sim. E a gente dá uma a compartilhada nos nossos quando problemas, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente pensa muito na questão de, você faz academia, você se alimenta regularmente, normal, mas a gente esquece desses outros cuidados também, né? Do autocuidado, o que você tem feito por você, Sim. você tem se autocuidado, você tira um tempo para estar com seus amigos, Você tem pra estar com a sua família. um dia reservado na sua agenda. Muita gente. Quando você faz administração do tempo, eu já fiz e confesso que não tô obedecendo. Primeiro que eu preciso criar um grupo no WhatsApp que muita gente eu sei que tem aqui como terapia, né? Conversa com a pessoa mesma. A gente já falou sobre isso em um outro podcast. E eu não tenho, preciso conversar de vez em quando com alguém, fazer um WhatsApp que eu mesmo posso responder também pra mim e me dar um conselho de vez em quando. Mas ter esse grupo de apoio, às vezes, fortalece a gente. Porque Sim. como é muito solo, isso ajuda a gente a... eu acho que no meu caso é essencial, meninas. Vocês e outros grupos que eu tenho... Que outro grupo também? Não é nem de fotografia, né? Assim, eu acho que é um apoio essencial, essa amizade que a gente tem, poder contar realmente, né, uma com a outra. Eu acho que isso me ajuda demais. Eu acho que eu economizo na terapia, né, quando a gente se encontra. Eu acho que esse podcast devia chamar Socorro. Olha, Terapia. Socorro, porque tudo a gente... Putz, grila, é perrengue, é dificuldade. tudo, né? Tudo é dificuldade. Porque aqui a gente fala de vida real. Quando vida quando eu real, falo então. assim, Por isso que a gente surgiu. A Renata fala que espirra e faz xixi. Gente, você, fotógrafa, que já Gente, se eu enfiou nunca fiz isso. num brinquedão de um buffet pra fotografar uma festa infantil. Que nunca bateu cox na entrada de um brinquedão. Gente, a gente usa o nosso físico muito. Fala, é só apertar um botão. Pra apertar um botão, se eu usasse só o dedo, tava bom. Mas eu tenho que usar muitas Corpo partes inteiro, do né? meu corpo. E Ai, gente. Fora a mente, não, né, então gente? pera um pouquinho. Vou fugir um segundo, porque essa nem as meninas sabem. Me veio Eita. agora. Meu Deus. Me veio agora na mente. deixa eu fazer aquela Inédita. puxada do... Não, eu tava fotografando. Gente, Senta que lá vem história. eu tava fotografando um buffet no Tatuapé e eu tava com câmera junto. Nós estávamos trabalhando nós dois. Eu tava com uma calça de cota e uma blusa larga, né? Cobrindo tudo que precisava. E aí, no meio da festa, eu e o câmera se encontramos assim, nós paramos um pouquinho. E aí, eu e ele olhamos pro chão no mesmo instante e ele falou, nossa, tem um sutiã caído no chão. Aí, quando eu olhei pro chão, eu comecei a suar, eu não sabia mais o meu nome. Aí você porque falou que na chão hora... gelado.
Porque na hora eu percebi que eu estava sem sutiã. Eu tava de tomara que caia, gente. E ele acho que tava frouxo, ele abriu o sutiã, caiu. Só que eu fiquei com tanta vergonha. O que eu teria que ter feito, gente? Pego, falado, ai, desculpa. Ele chama Irã. Irã, é meu, desculpa, eu vou no banheiro colocar. Eu fiquei com tanta vergonha. Deixa eu pegar, que eu vou ver de quem é. Foi isso, eu falei, nossa, que horror, alguém perdeu, chuta. E ele pisou e ele foi arrastando. Gente, eu fiquei com aquilo mole. E depois ele pegou, chamou uma moça do buffet. A moça veio com a pá, pôs o sutiã dentro, jogou. Gente, não é história. Eu lembrei disso agora. Então, eu tava... Sabe essas blusas de malha fria? Gente... Nossa senhora! Gente, retomando. Eu tenho que comentar. Mas você pegou no lixo o seu sutiã depois? Não peguei, não tive Como que você coragem. explicou pro Rogério que tava sem sutiã? Ele não viu, cheguei tarde, enfim. Gente, mas foi isso. O problema é a hora que a Analice parou do lado do Irã. E ela falou assim, nossa, gente, o chão tá frio. Foi muito engraçado. Nós dois olhamos na mesma instante o sutiã. Quando eu nem me mexi, porque eu já sabia que eu tava sem. Quando eu vi o tomara que caia, esgarçado nas costas, eu falei, gente, é isso que dá, né? Mas Ainda bem que ele acontece. tava velho, porque tava largo, né? Porque se fosse novo, você Então, guardava, é você ia aquela coisa, atrás, né? o que você tem feito por você? Eu tenho comprado lingeries boas, novas. Mas, ó, por falar, Eu falo pro meu marido que sempre você tem que sair decente na rua. Porque vai que você sofre um acidente, vem um bombeiro bonito cortar sua roupa. Já pensou você lá na ambulância, toda arrebentada, o cara abre sua lingerie toda zoada. Então toma cuidado. É, né? não. Minha mãe falava isso. Não sai com calcinha veia larga, não, que se você atropelar... De repente, o princípio cantado tá ali e ele brocha na Se hora. eu sou atropelada, a última preocupação que eu tenho é se eu estou de calcinha. Mas foi isso, Vamos voltar gente. para o tema de Ai, saúde? Jesus. Mas, ó, falando agora dessa questão, às vezes, de comprar, de investir em você mesmo, né? Tem uma coisa que eu me preocupo muito, é com o meu principal instrumento de trabalho, que é meu corpo, gente. Então, assim, independente do que a gente tem uma câmera, a gente tem um computador, e se a gente não tem, a gente não tem nada. Então, quando eu comecei a trabalhar com edição, eu comecei na mesa da sala de casa com um notebook. Mas conforme as coisas foram aumentando o fluxo, a gente já sente mais dificuldade por causa da altura da mesa. Bursite, bursite, tendinite. Tendinite. tudo. E assim, hoje eu trabalhei para eu ter uma boa ergonomia. Então, eu tenho a minha cadeira, a mesa na altura certa. Essa mesa, por exemplo, não seria uma mesa legal para editar porque ela tá mais alta. Ou a mesa tem que abaixar, ou a cadeira tem que subir. Então, no caso, a minha cadeira sobe, só que aí eu fico com a perninha balançando. Então, coloco um calço de pé. E aí tudo, assim, o teclado, eu percebi que o teclado estava um pouco curto e é que eu tinha que fazer isso aqui, ó. Dobrar um pouco o braço para alcançar certas teclas. Aí comprei um teclado um pouco maior, os atalhos eles são todos perto aqui para não precisar mexer muito a mão. Gente. Eu edito com perna cruzada, com cobertor, com almofada no sofá, na cama. faço Abraçada com o cachorro. Eu Abraçada faço com o isso cachorro, 8 o filho horas do por lado. dia, todos os dias, né? Então eu percebi. E assim, diminuiu absurdamente. É muito difícil eu ter bursite, muito difícil eu ter alguma outra coisa. Geralmente é porque eu sentei torta, né? Por alguma outra coisa. Mas eu penso muito na minha Mas ergonomia. eu achava que esse negócio de bursite era uma coisa ok, né? Não. Tendinite fosse... Gente, eu tive tendinite, não sara. É uma desgrama, é horrível. Do nada Dói muito. você vai apoiar, você perde... É pro resto da vida. Nossa, é horrível. Não. A tendinite, Não. você... Não, ela fica instalada ali. Se você tiver de novo... Ela ativa. Ela ativa. Na verdade, é um negócio nervo tem- inflamado. É. Aí, dependendo de O tudo... nervo não vai sair dali. É. Dependendo de como você mexe, ele mexe. Eu acho que no próximo a gente tem que chamar um médico aqui pra explicar melhor. O médico da fala de saúde, segurança e trabalho, né? De ergonomia. Mas sabe uma coisa de ergonomia que mudou muito? Eu usava alça transversal de couro, aí eu ficava assim. Aí eu fui pra alça dupla e ficava assim. Hoje eu uso alça de mão pra fotografar E aí parte. você fica assim... Aí eu fico Desmunhecou. Não, mas pra mim é muito melhor, porque eu sentia muito essa parte Queimando, né? aqui tensionada, aqui também bastante que é dos dois lados tensionado, porque era uma alça dupla. E como o equipamento era pesado, eu começava a ficar assim, corcunda de Notre Dame, né? Aí eu percebi que com a alça de mão, eu comecei a ficar mais... deixa eu botar o microfone direito, porque é questão de ergonomia. Eu percebi que eu começava a ficar com as costas mais retas e a dor que eu tinha no ombro e no pescoço, depois de 12 horas fotografando o parto, ela sumiu. Então, muitas vezes a gente, todo mundo usa a alça transversal, todo mundo usa a alça dupla. Mas e na hora que você precisa deixar a câmera? Menina,
Eu faço gancho? negócio, Gancho de eu tenho um cinto? ganchinho, Ah, tá. tenho gancho, não me adaptei com o gancho, enfio ela no meio das pernas. Não siga o exemplo da Fabi, tá, gente? Existe um gancho, você se adapta, porque o nosso cérebro, ele é treinável. Não, Tá? o problema do gancho é porque assim, eu vou agora Não, me tem justificar. fotógrafa que eu olho e eu falo, mano, como é que consegue? Desengancho. Não, e rápido, né? Não, Eu tenho é medo de deixar porque cair a câmera. eu tinha que usar a cinta mais a pochete. Porque a gente não pode entrar com bolsa no Aí você entra com cartão, que as coisas Aí são eu tenho uma pochete que vai cartão, vai bateria, vai a lente, vai um monte de coisa. Então fica aqui. Aí eu ficava me sentindo muito imóvel. Então eu eliminei. Aí eu vou até fazer como é que eu faço. Com a câmera. Mas assim, é muito difícil eu tirar ela da mão. Eu pego, enfio ela aqui e fico ela presa aqui no meio das pernas. É ergonômico? Não é, mas início eu já Pode cair no chão? Pode cair no chão, mas estou trabalhando no assoalho pélvico enquanto isso. Não, mas foi uma mudança simples de uma alça. Sabe uma coisa que eu fazia quando eu melhorou muito. fotografava newborn? Eu comprei uma joelheira. Pra ficar lá No agachada começo com o eu bebê. ficava roxa, hoje eu já não fico, já acostumou, acho. Não, mas mas tem é muita joelho, gente que nossa, ficava eu roxa. doía eu demais. uso até hoje joelheira em mini sessões, principalmente de Natal. E assim, um Natal- Natal emenda dor no outro, né? Então eu tô vivendo Natal eu de fico dores. com o joelho roxo e com a mão aqui meio que... Com a marca do botão Sim. meio roxo, né? Sim, sim, é. E essa semana também eu tava fotografando. No bingo, tava fotografando direto, e domingo eu fui fazer uma festa e eu fui ao banheiro. E eu olhei, eu achei que tinha alguma coisa errada. Eu achei que eu tivesse tendo um AVC, alguma coisa assim. Porque o meu nariz estava afundado, né? Afundado. E eu tava muito estranha. Aí eu comecei a olhar, eu falei, gente, será que é um AVC? Eu vou ter que chamar a dona da festa. Eu não tô... Aí eu já comecei a me sentir mal, né? E eu fui perceber. Somatizou. Não, eu fui perceber que a festa muito dinâmica e eu não tinha tirado a câmera do rosto por algumas horas. Eu tava ali fotografando, então foi... Afundou a foi câmera. afundou mesmo. Afunda, o dedo afunda, Assim, É foi... cartilagem, né? E isso aqui é mole, né? Então, é isso. Mas a gente... O olho começou a o olho tremendo, aqui afundando. O dedo assim, ó. Semana olho tremendo. passada. Olho tremendo é estresse. Semana passada eu tava tipo. Tem calo? Eu gravei story, Quem gente. tem calo? Eu tenho Eu calo. tenho calo aqui, então, ó. cria Eu tenho calo de calo aqui por apertar. causa do dedo, Eu da tenho aqui caneta. da pressão que a câmera faz aqui. O meu ó. é aqui também. Teve o uma meu é época calo. que, quando eu comecei a usar a caneta da mesa digitalizadora, me deu calo aqui de ficar passando o dedo no botão, assim. É. Agora passou, mas aqui eu tenho, É. da caneta. Mas a gente tem que ficar muito atento pra entender o que o nosso corpo tá falando, né? Porque assim, a dor nas costas, meu, vai cuidar. Ah, o Tipo, problema você é quando a conseguiu gente não ouve, né? Ela grita e a gente fala, não, peraí, daqui a Então, pouco... mas a gente sempre vai deixando pra depois. E aí vai piorando. Você ainda entendeu que o de lado não fazia bem, que o de costas deixava tal. Então a gente começar a ter consciência corporal. De Eu lado falei, de costas, vocês estão falando do quê? joga de ladinho. Vocês estão falando do quê de lado de costas? Ah, foto. Ai, desculpa. É foto. Eu achei que tinha mudado o alça. tema. É Ah, alça. A gente tá falando de fotografia. Eu achei que era De de posição. De ladinho, de De ombrinho. De- É, alça. Aí você vai identificando. A mesma coisa dos posicionadores. Tem muitos que são no chão, tem alguns que são mais altos e é naquele tamanho estabelecido. E é quando você vai percebendo que aquilo não tá fazendo bem, que você termina o ensaio dificilmente bem, E aí tem que tomar É alguns- verdade. E às vezes eu acho que fotógrafo, a nossa profissão, ela é comparada igual jogador de futebol, né? A gente tem um prazo curto. Só não ganha o mesmo salário. Só não ganha o mesmo salário, mas acho que o prazo... eu mesmo tenho certeza que eu não vou conseguir por muitos anos continuar nesse ritmo, né? Que eu venho, mas eu tenho consciência disso, né? E o meu corpo está dando bastante sinais. Então, eu acho que a gente precisa realmente usar o que a gente tem de melhor, tentar ver o que dói menos, né? O que machuca menos o corpo e realmente dar uma freada, porque o nosso corpo é o nosso principal instrumento de trabalho. Se ele parar, não adianta você ter o melhor equipamento, a melhor equipe, enfim. E né? prestar atenção no estresse, na vontade imensa de chorar, de achar que as coisas não vão dar certo. Isso Não, já é um não. sinal de algo. Quem tá de fora, Deitar a quem cabeça no olha a nossa travesseiro. profissão, que a gente só trabalha com negócio legal, não tem ideia do quanto estressante é. Eu tenho alguns grupos que a gente conversa bastante. Todo dia tem uma pessoa lá, e é um grupo feito para isso, é um grupo de fotógrafas, onde não falamos de fotografia. Todo dia tem alguém surtando, todo dia tem alguém se abrindo com uma situação de estresse, porque, gente, a gente trabalha pra caramba. Porque não é só ir lá e tirar foto, tem um monte de coisa e são poucas as pessoas que têm uma equipe, uma empresa. Então, a gente tá sempre com o nosso psicológico sobrecarregado. Sim. Isso
também vai para o nosso físico, o físico fica sobrecarregado e com a falta de tempo a gente acaba se alimentando mal. Ou seja, a gente vai criando ali uma bola de neve que a hora que o negócio fica gigantesco e explode, que você vai olhar para si, não sei se tem peça de reparação. porque, não tem. né, não E vai o que, conseguir o consertar. que vocês têm feito pra se cuidar, assim? Pra vocês? O que é? Falar assim, não, agora eu vou me cuidar. O que é esse eu vou me cuidar que vocês fazem? Independente de médico, que isso aí a gente tem que fazer todo mundo. Eu né? gravo podcast, tô risada. Não, mas é sério. Uma coisa que eu tava observando, a questão que você falou da mesa e da cadeira. Foi até um toque que você me deu da cadeira. Eu troquei a minha cadeira lá do computador, nossa, metade da minha dor nas costas foi embora. Então, às vezes a gente tá sofrendo por uma coisa simples e não tenham dó de gastar dinheiro com esse tipo de coisa, gente. A gente tem um equipamento bom. Tem uma puta câmera, tem um computador e na cadeira. E fica 8 horas sentado numa cadeira de mesa uma normal, cadeira de madeira. zoadinha que vai te deixar com as costas lascadas e nem a tua câmera vai salvar seu trampo depois. Mas a gente também tem que tomar cuidado, que a gente está falando aqui da parte física, né? E na questão, eu acho que pega bastante também a parte emocional, que às vezes a gente não percebe. E, assim, eu estava tendo a questão de ansiedade, assim, muito forte, porque ser fotógrafo, né, fazer a fotografia e também gerir uma empresa, faz com que o tempo todo você esteja devendo. Então, assim, eu acho que o meu grande gatilho, né, o meu grande problema, Renata, é estar sempre devendo. Então, eu estou aqui gravando um podcast e, ao mesmo tempo, eu estou um pouco ansiosa porque eu voltei de férias, eu só trabalhei ontem e eu sei o tanto de coisa que eu estou devendo hoje, o tanto de mensagem que eu não estou respondendo, o tanto de pessoas que estão me fazendo perguntas e eu não estou sendo ágil o suficiente. Então, eles vão para outro fotógrafo que tem uma secretária, que tem alguém que responda. E aí são várias decisões que você tem que tomar e que muitas vezes você não tem apoio, né? Apoio e você não tem nenhuma empresa que fature tanto para você ter uma pessoa de atendimento que fica ali o dia inteiro só respondendo mensagem. E eu recebo várias invertidas, no sentido de, não, eu já fechei com outro, não, você demorou para responder, eu já... Tipo assim, a pessoa fez o orçamento no domingo, eu vou responder essa pessoa na segunda, essa pessoa já fechou porque eu fui lerda na percepção se cobra dela. nesse sentido. E aí você gera começa ansiedade. a gerar um estresse assim, interno, e isso vai gerando doença em outros órgãos que a gente não está nem sabendo. Sim, né? e nós somos empreendedores, né? Tudo depende da gente, né? Vender da gente, receber, pagar conta, entregar ao cliente. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, muito. E assim, a questão da ansiedade, muita gente faz terapia, tudo tal, mas muitas pessoas não conseguem nem identificar que ela está sob uma situação de estresse, que ela está ansiosa, que ela está... Eu tive 3 burnouts quando eu trabalhava em consultoria. Então, eu sei o que é. É muito complicado quando você não consegue entender que aquilo que muita gente sai de uma Aí acha que é frescura, tá chorando por quê? Você tá ganhando eu trabalho dinheiro, com o você que eu trabalha com- gosto, eu trabalho com o que eu gosto, meu trabalho é maravilhoso, eu sou feliz, mas assim, por que esse negócio que é tão legal tá me fazendo mal? Por que a coisa que eu tanto sonhei que desse certo na minha vida tá me trazendo prejuízo? Então a gente Porque fica a em gente negação. quer só clicar, né? Se A gente não fosse, quer né? fazer Instagram, a gente não quer fazer financeiro, a gente não quer fazer marketing, a gente Burocracia, não quer fazer o não quer fazer MEI. backup, Tem isso não quero tudo, fazer cara. backup. Que isso tudo? Agora, uma coisa muito interessante. Muitos alunos me procuram porque saiu da parte empresarial por motivos de burnout, essas coisas, e encontra a fotografia como uma fuga. Mas se você não administra como essa fuga, achando que é só clicar, Vai arrumar você o problema arrumar o novamente problema ainda da pior, mesma porque você vai forma. estar sozinha, sem convênio, tendo Porque que aí, pagar. de repente, a pessoa ela não sabe qual é o problema. Ela acha que o Exatamente. problema é o trabalho, mas às vezes é alguma outra questão que ela tem que aprender a lidar, né? Com lidar com isso. ansiedade, lidar com o cotidiano diário, Renata essas ficou coisas. falando, eu já tô aqui também com as perninhas assim, ó, já. Mas, fora isso, a gente também... O cuidar da gente é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Fico pensando em questão de família, estar com as pessoas que a gente gosta, estar com os nossos filhos. Porque quantas vezes eu me pego e tô trabalhando e minha filha quer atenção, eu falo, filha, calma, que não sei o quê. Aí você acaba... Isso é uma coisa que eu faço questão. Não, eu falo, tô terminando, já vou. Aí eu vou lá e fico tudo. Mas assim, às vezes você tá tão focada naquilo, escrevendo um texto ou corrigindo alguma coisa, aí o Você filho só fala com queria você na terminar. hora, você fala, filho, eu tô com raciocínio aqui. Mas você nunca dá atenção pra mim, você fala, gente, onde eu tô errando? Tá bom, vou parar isso. Oi, filho, fala.
Então, assim, ter uma administração psicológica também dentro da Sim. família para administrar o seu trabalho dentro de casa, fazendo as coisas. Ai, gente, é muito difícil. Mas, eu em vou te relação falar. a isso, teve uma época que eu percebi que eu não estava fazendo nada, nenhuma das duas coisas direito. Então, era eu que atendia o WhatsApp e eu atendia no horário que a cliente mandava mensagem, eu atendia. É que assim, no meu caso, é diferente porque é um serviço que a pessoa não tem urgência de fechar, que nem uma gestante, né? E aí, a hora que a pessoa mandava, eu respondia. Então, às vezes, ele estava assistindo televisão, eu estava lá do lado, estava mandando mensagem, ele falava alguma coisa comigo, mamãe, olha o desenho, não sei o que, não sei das quantas. E aí, eu não estava fazendo bem nenhuma coisa, nem outra. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer no meu autocuidado, é ter momentos para as coisas. Então, se agora é o momento de eu estar aqui fazendo podcast, eu nem olho o celular direito. Hoje eu ainda dei uma olhadinha, não devia ter olhado, mas eu coloco no silencioso, no vídeo, e deixo. Ah, não, agora é o momento de estar com o César. Eu fico 2, 3 horinhas com ele à noite. Porque ele fica o dia inteiro na escola. Nada que vá acontecer nessas 2, 3 horas justifica eu ter que parar. Então, agora eu não vou responder. Amanhã, agora que eu estiver na escola, eu não vou parar para ver o Instagram ou ver outra coisa, porque eu vou responder as mensagens. Hoje eu penso um pouco assim também. Organizo bastante isso. Mas no dia a dia, quem tá E a começando, gente então... se cobra, Marido cobrando, porque é a única hora que a gente não sabe administrar, tem que entregar rápido, a gente ainda demora muito na edição e a gente fica horas e deixa de dar atenção em algumas coisas. Eu acho que a gente tem que saber dosar. Na verdade, eu tive uns episódios aí de trabalhar 3 semanas seguidas, ininterruptas, assim, de final de semana. E me fez muito mal mesmo. Físico, psicológico, a questão da minha casa, que meu marido me cobra, meus filhos me cobram. E agora, eu entrei em férias e falei, eu não vou mais fazer isso. Não vou mesmo, eu vou me propor a não fazer, mesmo que o meu faturamento não seja tão alto, mesmo que eu queira fazer tal coisa e não vou ter dinheiro para. Você perde ali, mas ganha aqui, né? Eu acho que a gente precisa se respeitar. Eu assim, fazia 2 anos que eu não viajava, né? E enquanto eu estava lá, eu estava tão feliz, eu estava tão alegre. Só que daí você volta e você vê o tanto de mensagem que você tem para responder, o tanto de backup que você tem que fazer, o que você está devendo, o que você esqueceu, o que você não esqueceu. Eu já estou com angústia de novo. Então, assim, você volta para você ficar angustiado. E aquilo que você ama, que é o fotografar, ele está sempre naqueles 20%. Então, acaba que você começa a sofrer por outras coisas que não são legais, entendeu? E, ao mesmo tempo, você está ali descontando nos seus filhos. E seus filhos, eles estão crescendo, gente. Meu filho está com 20 anos. Então, assim, eles vão crescer, eles não vão esperar você ficar estável ou mudar alguma coisa para que você... o mundo não vai parar para você resolver suas pendências. Então, acho que a gente precisa se limitar. Essa coisa de trabalhar direto é muito ruim, gente. Essa coisa de você atender durante a semana e falar assim, tudo bem, vou fazer ensaio só... Eu fazia isso. Só sábado de manhã e só domingo de manhã, porque à tarde eu tô com a minha família. A hora que eu tô com a minha família, eu tô esgotada. Eu não quero olhar pra cara deles, eu quero dormir, eu quero assistir Netflix. Então, assim, é muito ruim, sinceramente. Eu acho que tem coisas que tem momentos, né? E eu até falei isso comparando com a maternidade e com o tempo do puerpério. Então, assim, a minha empresa, ela é nova, ela tem 3 anos. E hoje em dia, ela já come papinha. Eu já posso deixar uma comida congelada para alguém esquentar e dar para minha empresa, né? Já tenho lá os funcionários. Agora, é difícil também, só que você tem que se limitar a entender os momentos. Então, no começo... Você vai trabalhar, às vezes, de sábado, você vai trabalhar de final de semana, você vai dar aquele gás, mas é igual um bebê pequenininho. Ele precisa de um pouco mais de cuidado, às vezes, ali no começo, para a empresa não quebrar, né? E para o teu filho não morrer de fome. Só que as pessoas também não entendem que estão em volta, né? Eu tô vendo a minha irmã tá puerpéria agora. Todo mundo entende que ela tá com sono, que ela tá cansada, que ela fica acordada de madrugada. Mas ninguém vai entender a empreendedora que fica acordada de madrugada, cuidando da sua empresa, porque fala, não, mas você não pode fazer isso. Mas se eu não fizer isso agora... a minha empresa não vai crescer, né? Então, é uma faca de 2 gumes, né? Mas você já está num outro patamar agora. Você já sabe, já passou por essa maluquice, né? De trabalhar 3 semanas seguidas. E você viu que isso não... Não tenho corpo para isso. A gente acaba não tendo nem corpo e nem físico. E muitas vezes a gente não deixa ali aquele espacinho para válvula de escape. Aqui que eu faço. Uma coisa que eu fazia muito, que era acordar super cedo para ler. Porque era o momento que eu tinha pra ler. Então, eu acordava, 6 horas, até as crianças acordarem, eu tava lendo um livro. Gente, eu ando tão cansada. Você não consegue nem fazer mais isso. Que eu não consigo mais acordar cedo e não concentra também, né? Tanta coisa pensando que você não concentra mais. E assim, que era o momento que a minha cabeça estava vazia, então minha válvula era acordar cedo e ouvir alguma coisa, fazer algum curso ou ler algum livro. Eu não tô conseguindo. Mas eu acho que é importante a gente ter alguma coisa que a gente faça por nós... que você se sinta
bem cuidado. Que nem eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer minha unha. Não, eu também. Eu não fiz a unha semana passada, Eu também porque não foi uma fiz. semana difícil. Eu tenho que fazer minha Mas unha. faz 2 anos, Gente, na verdade, que muda eu nosso comecei esse ego, né? desafio. Muda. Não, eu me pus... Foi no ano novo passado. Eu falei assim, tenho eu vou que fazer. fazer a unha toda semana. Não vou ficar sem unha pra fazer. Acho que dessa vez eu quebrei 3 até vezes. No esquema que eu faço, nem precisa ser toda semana. Sim. Mas assim, quando eu olho e vejo que o negócio tá bagaçado, eu falo... Aí é um sinal de que eu estou negligenciando não só a unha. Tô negligenciando mais Você, coisas. sim. Tô me negligenciando mais coisas. Pra mim é um parâmetro. Então tem gente que é com cabelo, tem gente que é com cílios. Eu tô falando de coisas estéticas porque é muito mais Sim. fácil de você visualizar. Sim. Não, isso dá um ego pra gente também. Quando a gente dá vê, um a gente já gás, muda. dá um gás, tudo. mas é uma coisa assim que eu não abro mão. Eu tenho uma amiga que ela vai religiosamente pra academia e ela faz lá o crossfit dela. Pode, assim, ela às vezes sai de parto, vai pra porcaria do crossfit. Eu falo, O que eu tô amiga, fazendo é estudar inglês. é outra coisa. Que se dane. Mas você tem uma coisa é que, assim, que é teu marco, tua referência de que Isso. eu faço pra mim, sabe? Não, e é uma coisa que é só pra mim. É só pra você. É só pra mim. Então, isso, eu acho que ter, assim, às vezes, alguma coisa que você tem como algo religioso pra você, eu tenho que fazer isso por mim, te baliza se você tá realmente cuidando de você ou não tá. Eu tô fazendo algo por mim ou não estou? Eu acho que é uma Você briga. faz também, você não faz? Você faz Então, pilates, não, academia? eu faço, Você posta eu todo treino, dia, infernalmente, 5 horas da manhã fazendo academia. Então, só que eu já não treino mais como eu treinava, né, gente? Eu corria, eu treinava de verdade. Então, agora eu tô mais assim lá na fila da terceira idade, realmente, que as velhinhas estão passando por mim anos-luz na frente, né? Devido ao ciático, à lombar, à coluna, enfim. Mas eu acho que realmente hoje eu estava vindo para cá, peguei carona com a Renata, né, a concorrente ali, e ela falou para mim, né, ela falou: Ana, eu acabei de voltar de férias, você vai sair de férias e eu tô pensando, né, se tudo vale a pena. E assim, a gente batalha tanto para chegar onde a gente chegou, né, gente? Só a gente sabe, né, o que a gente passou. Aqui todo mundo são anos, né, de trabalho e estudo. E aí quando a gente consegue, né, obter o que a gente sempre desejou, a gente percebe que talvez nem vale a pena, né? Vale a pena essa correria toda, esse desgaste Não é emocional. nem se vale a pena, a questão é, precisa de tudo isso? Precisa, exatamente. A palavra é precisa. essa, precisa. Tem coisa que, sei lá, às vezes não precisava Sim. de tanto. Sim, assim, né? quando eu lembro também, né, eu era do interior e a gente vinha de excursão, 600 quilômetros, com uma panela de frango com farofa, né, para passar o dia na Praia Grande. Gente, aquilo era a melhor coisa do mundo, né? E hoje, às vezes, a gente tem a oportunidade de viajar e aqui aquilo... do lado- Ah, eu tenho ensaio, eu não posso, eu tenho ensaio. É, eu tenho e tal assim, E coisa. aqui do lado, a Praia Grande, né? Se você for ver. Exatamente. Antigamente Eu era uma já sei que a gente dificuldade. pode fazer um fotógrafo de quinta de Com sessão de farofa. verão. É, A gente faz na praia. na Farofa praia. com frango. Isso, olha que delícia, Ou tá vendo? churrasquinho. A gente leva o Gabriel, porque o Gabriel fica passando as câmeras lá pra gente. Gente, qualquer dia a gente vai mostrar pra vocês o Gabriel. O Ele é um Gabriel. anjo. Ele é um anjo. O anjo Anjo Gabriel. Gabriel. Lembrando, gente, que está chegando o Natal, né? E o Natal já dá até uma palpitação. Ai, gente, porque dá. é um desgaste, é uma correria, é dor em tudo quanto é canto, mas é onde a gente. É o nosso melhor mês, né? Mas, Então, é mas- aquele negócio que não é sempre. Exato. Né? E Mas é um esforço. dá pra Já você dá uma pensar, canseira é. antes, só Ó, de pensar, né? vocês a fazem Renata ensaio. já A Renata já. Essa que trabalhou. Já Essas dá duas trabalharam que nem duas filhas da puta no Nossa. Natal. Mas o Natal, que nem. Vocês fazem ensaio de Natal. Não, a Renata até que esse ano foi tudo. tranquila. Ela começou cedo, ela entregou no Natal, Ela- estava tudo ela entregue. Não, e esse começou o Natal ainda vai Natal ter na a Páscoa. bonita da Copa, né? Tem a Copa. Então, aí no Natal, vocês têm os ensaios de Natal que qual? O que acontece em dezembro? Galera vai viajar. Criança nasce todo dia. E o que acontece? Eu fico de backup. Crianças da nascem em galera. dezembro, porque 9 meses depois do Nascem. carnaval. Não. É, eu sou filha do carnaval. O carnaval Não, aquele ano foi em novembro, fevereiro. novembro. Depende Não, mas do depende ano, de né? quando cai, porque às vezes cai no começo de março. Então, mas nasce. Aí nasce em dezembro. Só que o pessoal viaja. Então, o que acontece comigo em dezembro? A partir do dia 15, a galera viaja e eu fico. Eu fico atendendo backup pra uma galera. Então, ela fala assim, mas você não faz ensaio de Natal. Mas essa ela- cliente, eu falei que tem uma cliente aqui que fechou comigo hoje, que o ensaio vai ser Sim.
ela vai ter o neném, ela já veio me falar. O neném vai nascer dia 19. É, Você faz ensaio dezembro. até o dia 22, mais ou menos? Nossa. Falei, faço. Não faço dia 24 e 25. Mas já tem o Complicado. ensaio pro Natal. É complicado. E eu viro pro meu marido e falo assim, João, qual que é o nosso planejamento? Eu não sei! É porque eu preciso marcar aqui, ó, quando que eu vou começar o Natal e quais as datas que eu vou bloquear. Imagina, eu tô conversando com ele em agosto sobre o Natal. A pessoa fica puta, né? Fala, meu... Mas nós E eu já vi fotógrafos em janeiro, a eu gente... já vi fotógrafa falando de Natal, tá, gente? Já também. tô Eu Não, mas não, é porque não. como Em esse abril. ano vai ter. Como esse ano vai Copa, ter né? a Copa, elas vão antecipar. Eu até salvei, depois eu mostro pra vocês, me cobre. Já lançou o Natal e já tem vagas assim esgotadas, tá? Pro Natal. Com cenário, com foto, com tudo. Você? Não. Porque a estufa tu tem. Não, a estufa sim, não, mas eu ainda não. Ela vai me aparecer com um trem, eu vou dar nela. Eu vou, ainda vou ver. Então é isso, gente. Então, bom, vamos Cuidem lá. mais de Nossa, si, né? Annalise. Se preparem pro Natal. É sério, eu tive uma ideia agora que eu conheço teu estúdio, depois você me lembra. Tá. Eu vou te dar uma ideia, amiga. É isso Oxe, aí, você é isso aí, é isso aí. Tô vendo aí um... Tô vendo aí Você um... dá a ideia pra mim, você Mas edita aí pra você mim, não manda as edita fotos pra pra eu ela. editar, mas ela é minha amiga também. Você me dá as fotos pra eu editar depois. Não, você joga em grupo, quem fazer, fez. Não, Esse negócio. não dá. Comigo não Gente, rolou. é a Annalise, ela que deve vai ter fazer. visto alguma coisa. Ela que vai fazer e tenho certeza absoluta que ninguém vai fazer igual. Uau! Então vamos lá, gente. Vamos cuidar mais da gente. Aí ela fala, vamos acabar esse episódio porque Vamos a gente acabar o quer episódio, descobrir. a gente quer Gente, descobrir. Gente, mas ideia da Carla. é sério, tem uma demanda grande vindo aí para final de ano para a maioria da gente. E eu acho que é já se prepara agora, né? Falando de autocuidado. E vamos pensar. Vitamina D. O que as pessoas podem fazer? Eu acho que, principal, a minha dica, tá? Cuidar da ergonomia de vocês. Percebe o que você faz de repetição, o que você faz dentro do seu estúdio. Eu agacho e coloco a minha câmera aqui. Eu tenho um banquinho que toda hora eu viro pra botar a câmera em cima. Tá, você tá virando, tá tirando essa dor aqui? Aonde você pode colocar? Então, são coisas que dão um pouco de trabalho pra você pensar em adaptar, mas a longo prazo, vale. Então, essa é a minha dica. Cuida da ergonomia. A minha dica é pra vocês fazerem alongamento. Até os gatos e cachorros se alongam, gente. Se vocês começarem o dia se alongando, isso daí é uma coisa que, assim, Faz muita saiu da diferença. cama, se alonga. Entendeu? Eu acho que vai melhorar bastante. Tem muito fotógrafo que eu conheço que faz alongamento antes, só uma puxadinha assim mesmo. Nos E dedos, né? antes e depois Não, do eu ensaio. E preparo. muda bastante. Às vezes você me encontra na maternidade, eu tô lá assim. Mas não vai mais. Travou. Eu tive 3 contraturas musculares nas costas, em regiões diferentes, que quando eu esticava, eu sentia Dava um nó, né? um nó. É. Eu Você sentia. sabe o que é bom pra coluna? Fazer quadradinho. É verdade. Às vezes eu levanto assim da cadeira e fico fazendo assim, ó. É mó bom pra coluna, assim. Eu fico Balançar muito de um tempo lado sentada. pro outro, viu, gente? Não, Eu, É, um tem dia, uma- eu vou estar viva para gravar a Carla Eu vou editando pedir e pra fazendo Sandy. quadradinho Eu vou pedir de qualquer outro. dia pra Sandy fazer de sem que. Eu vou deixar o celular com ela e falar assim: a hora que você vê que eu fiz uma coisa muito bizarra, você grava, porque é incrível. Às vezes eu levanto e começo a fazer assim. Não, mas se alongar, eu acho bacana. Uma coisa que eu gosto também de parar, às vezes eu tô no computador, eu tô em algum lugar, eu paro e vou pra Nárnia. Eu dou uma desligada. Às vezes até eu tô trabalhando, meu marido vem e fala comigo, eu ponho o fone no ouvido e não escuto nada. Às vezes eu coloco até... Tem alguns sons que você tem no Spotify, nas plataformas de música, que são sons para meditação, que são ruídos. Sim. Eu faço muito isso. Eu ponho muito. um ruído desse pra dar meio que... Pra mim parece que eu tô passando detergente no cérebro. Pra reiniciar. Reiniciar, boa. Tô Eu dando como uma reset, limpada, né? dou um resetão, paro. Porque, assim, eu tenho síndrome de pensamento acelerado, que é do meu transtorno de ansiedade. Então, tem hora que eu olho, eu tenho 25 janelinhas abertas na minha cabeça. Aquele monte de coisa, eu tenho que parar, resetar a máquina, voltar pra minha lista. É. Porque esses dias mesmo eu postei, falei, pô, eu fiz coisa para cacete. Eu trabalhei o dia inteiro que nem uma louca, eu não fiz uma coisa na minha lista. Só resolvendo bucho, porque apareciam as coisas, você vai. Então, E a parar gente, um mulher, pouco é e bem dinâmica, né? A gente tá fazendo uma coisa, de repente a gente já lembra, já vai fazer a outra, já Já faz outra. tudo. E a dá gente, uma quando vê, fala, parada. nossa. Tem hora que você tem que falar assim, para tudo. O que eu tô fazendo? Dá uma oxigenada, dá uma limpada na mente, dá uma meditada, canta uma música. Eu tenho umas músicas bem pontuais que eu gosto. Geralmente elas têm palavrão no meio e uns gritos bem altos, assim, não vou replicar, mas que dá uma ajudada assim pra Você dar é um uma. funk. É. É isso. Eu às vezes escuto death metal. Eu também. Até.
Eu já gosto muito de escutar músicas de energia, ponho no YouTube e fico escutando 1 hora quando meus filhos não estão em casa, estão na escola. Isso é uma coisa que me tranquiliza muito e faz eu trabalhar melhor depois. Isso é quando eu quero dar uma respirada, porque eu sou bem acelerada, que ninguém imagina, né? E eu acho que vocês conseguiram tirar férias, eu não, mas eu acho que quem conseguir se planejar, acho que todo mundo tem que tirar férias. Eu acho que isso é essencial, né? Eu não tirei, nem vou tirar esse ano, tirei em não janeiro, estou permitida financeiramente nem psicologicamente. Mas eu acho que isso, quem conseguir pôr no planejamento, acho que uma viagem é muito bom. E assim, além das férias, é o que a Fabi falou, gente, ache algo simples que vocês façam por você, por exemplo. Eu tô desenhando agora. A Carla tá desenhando, a Fabi a unha, e eu desenvolvi agora, quando eu tô muito estressada, gente, muito. Eu paro um pouquinho e eu vou pro banho. Banquinho. Não. Não, gente. Isso é uma piada interna Não, que vocês gente, nunca vão saber. eu vou pro banho, Deixa o banquinho em off. Um dia vocês ficaram sabendo o que significa o banquinho. Pelo amor de Deus, não. Gente, apaga essa história de banquinho. Vocês não Eu vou tirar. Quer que eu tire o banquinho? Não, deixa o banquinho. Não corte. Não, gente, eu vou... Você vai pro banho. Eu vou pro Sem banho, banquinho. realmente, e assim, ó, às vezes eu fico ali 10, 12 minutos naquela água, e assim, eu tenho vício de lavar o cabelo, né? Pra mim, banho sem lavar Eu também. a cabeça não é banho. Então, assim, às vezes eu lavo o cabelo 2 vezes no dia, né? Então eu vou e aí eu relaxo um pouquinho e eu me troco e aquilo me dá um gás a mais. Então eu acho que cada um tem que encontrar, né, o seu pontinho ali para fazer o mínimo Eu saio na frente da casa com o cachorro pra ele correr. para correr. É, Vendo pra ele brincar correr, te com alivia, ele. né? É porque daí eu fico brincando com Sim, ele, daí brincando, você desliga esquece um pouco, pouquinho. né? Exato. Ô, gente, mas é isso. Acho que a gente tem que fazer mais o que faz a gente feliz, né? E ir atrás das nossas metas, não é nem dos nossos sonhos. Porque os sonhos, eles ficam no mundo da ilusão. A gente tem que realmente correr atrás do que a gente quer, do que faz a gente feliz. E, gente, encontre o seu grupo, encontre as pessoas, a sua tribo, exatamente, né? Assim como a gente se encontrou aqui, porque não tem dinheiro que pague, não tem amizade que pague, não tem... É uma coisa inexplicável. Então, procure sua turma. Isso faz um bem danado. Se cuide. E cuide também aqui do nosso YouTube. Fala aí o nosso recado. Pede. Vamos, então Por vamos lá aos favor. nossos pedidos. Gente, mais vamos uma... mendigar. Vamos Momento de mendigar. mendigar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que nós estamos, assim, aliviando o seu dia que está aí do outro lado. E, como eu disse, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, mande pra gente, compartilhe com os seus amigos. Esse papo nosso nunca vai ser somente para fotógrafos, tá? É para qualquer ser existente. E é isso, gente. Então, nós vamos encerrando mais um podcast e com certeza vamos ter aí mais itens maravilhosos aí para estar dividindo com vocês. Então, gente, um beijo. Obrigada. Até a cuidem. próxima. Tchau, Se tchau. cuidem. Tchau, tchau.